Romanos 6, 23, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso. Para nós memorizarmos, vamos citar comigo? No 3. No 3. Vocês estão achando que estão me enganando lendo aí na tela, né? Falaram, vou tirar forra, tanto tempo sem tela, agora tem tela, eu vou ler esse negócio. Estão certos, estão errados não. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A oportunidade. A oportunidade. Queridos, os homens andam vagueando no mundo procurando alguma coisa em que possam se apoiar, alguma coisa segura. Muitos encontram pensamentos que passam a norteá-los em seus passos. Alguns encontram filosofias, escolas filosóficas, hedonismo, estoicismo e algumas outras coisas mais. Alguns encontram religiões de matizes africanas, outras ainda de matizes europeias. Alguns se entregam até mesmo no campo da arreligiosidade, ou o que nós chamamos de ateísmo. Pessoas vagueiam o tempo todo. Elas se lançam inúmeras vezes a se utilizarem de certas situações que na verdade fazem mais mal do que bem. É a máxima do que o grande Salomão disse: aquele que se apega ao vinho, bebe e depois que passa o efeito, sente necessidade para beber mais uma vez. Porque o que ele está procurando é o prazer que o vinho dá, mas só dá quando bebido em grande quantidade. Existem pessoas que estão sim andando para lá e para cá. Estão se utilizando de entorpecentes. Estão se utilizando alguns de drogas ilícitas. Quantos jovens, adolescentes, crianças, nesse exato momento, estão nas bocas de fumo, se utilizando de drogas? Quantas famílias, nesse exato momento, estão chorando, porque os seus entes queridos estão mergulhando em um caminho que aparentemente se mostra sem volta? São muitos que estão vagueando no mundo, tentando encontrar um sentido. E para isso, lotam as boates, dão-se, não em casamento, como em Jeremias capítulo 29, veio orientando ao povo do Senhor que estava em Babilônia: casem-se, deem casamento. Não, não é esse sentido. Estão lotando as boates, estão se relacionando, estão entregando a sua juventude a aventuras que inúmeras vezes levam à morte. Eu falei às vezes? Não, é sempre. Porque todas as vezes que rompemos o limite e nos lançamos em não obediência, nós estamos mais uma vez comendo do fruto. E a consequência do fruto é a morte. Quantas pessoas estão andando pelas ruas, então, querendo estar vivas, mas na verdade estão mortas. Mortas em seus respectivos sentimentos. Mortas em seus sonhos. Frustradas em seus relacionamentos. Quantas pessoas estão nesse exato momento
se baseando em falsas promessas, mas em seus corações sabem que aquilo não passa de engodo. Sim, o mundo está agitado, está entrando em parafuso, as pessoas estão batendo a cabeça. Há uma grande gama de pessoas que estão achando que a solução então não é enriquecer. Loucos são esses, que perdem a vida por uma coisa que, quando alcançada, descobre que precisa de mais para manter. Estava conversando com meu irmão e depois com minha esposa e minha mãe. Eu falei que há 2 excessos que precisam ser contidos na vida do homem. A ganância, porque nos faz adquirir o que não precisamos, e isso é pecado. Hoje nós chamamos de ganância de ostentação. Mas tem outra coisa que é tão pecado quanto a ganância e a ostentação, que é a avareza. Provérbio vem dizendo que o avarento põe a sua família em prova. Existem pessoas que podem alcançar determinadas situações, mas deixam de alcançar porque, na verdade, são extremamente avarentos. Existem casais que não sabem que um ganha, quanto um ganha, o outro ganha, né? Um ganha e o outro ganha. Existem pessoas que deixam de viver bem. Para pensar. Quem tem certeza aqui que se amanhã vai estar vivo? Quem tem essa certeza? Levanta a mão. Tem alguém que tem essa certeza? Tem pessoas que estão deixando de viver o hoje, no temor e no tremor do Senhor, por uma expectativa que não cabe a gente. Já dizia um grande reverendo, isso também é a consequência do pecado original em nós. Isso também é a consequência da queda no Éden, que modificou a nossa mente, modificou a nossa natureza, modificou a maneira como nós encaramos o nosso dia a dia, modificou as nossas percepções. E evidentemente que por causa dessas inúmeras modificações, nós tendenciamos sempre para aquilo que nos afasta de Deus. Mas hoje nós entendemos que não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma porque Jesus Cristo veio. Sendo Deus, se encarnou como um homem, esteve em nosso meio, e sendo um como nós, 100% homem, subjugou o peso do pecado que estava sobre as nossas vidas e estreou um novo e vivo caminho para que nele pudéssemos ter uma vida satisfatória. Uma vida que o glorifique em tudo que fizermos. Uma vida que aponte para algo melhor. E isso só é possível nele. Por isso que Paulo, ao escrever os Romanos, para a igreja de Roma, uma igreja totalmente racional, voltada a leis, ele escreve então abordando para 2 nichos de pessoas. O primeiro nicho, para as pessoas que achavam que eram muito inteligentes e conseguiam encontrar os seus próprios caminhos, muitas delas através de adorações erradas, através de utilizações de coisas erradas, através de entregas erradas. E Paulo mostra para eles que, olha, onde habitou o pecado, superabundou a graça.
Não há mais o porquê vocês estarem vivendo uma vida desassociada de Deus. Não tem mais porquê vocês viverem uma vida em pecados. Percebam que querem algo diferente, querem viver, mas não tem vida fora de Deus. Não tem satisfação fora de Deus. Não tem prazer fora de Deus. Tudo que é feito fora de Deus é engano, é falácia, tem aparência de que vive, mas na verdade é morte. Então Paulo escreve para esses, em primeiro ponto, que precisavam entender que eles não precisavam ficar tateando, batendo cabeça, procurando em religiões, procurando em filosofias, procurando em pensamentos, procurando em utilização de entorpecentes da época para encontrarem um momento, um clímax de encontro com aquilo que era o sagrado. Não precisam estar se prostituindo, não precisam estar se embebedando, não precisam estar andando, se degradando, não precisam ficar pulando de lugar a lugar. Ei, há um Deus dos céus que estabeleceu um caminho vivo e melhor para a vida de vocês. Mas tem o segundo nicho de pessoas que Paulo escreve. E essas pessoas eram aquelas que já tinham ouvido falar do Evangelho. E por conhecer o Evangelho, achavam que a graça anulava completamente a moralidade diante de Deus. E por isso entendiam que, se já não havia poder da lei sobre nós, então poderíamos fazer todas as coisas, porque Cristo nos libertou não apenas do pecado, mas também da consciência daquilo que é pecaminoso. E por isso Paulo escreve para eles dizendo, não pode ser assim. 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí Paulo responde dizendo, de maneira nenhuma. Eu conversava com alguém aqui no templo esses dias, não lembro quem foi, que é um engano as pessoas dizerem, não tem mais lei, eu posso fazer o que for. Espera aí. A lei você era condenado quando era pego em flagrante. Na graça basta você pensar no pecado, você está pecando. Por quê? Porque a lei precisava ver, a graça precisa apenas pensar. Na lei tinha juízes para estabelecer sentenças, na graça é a consciência diante de Deus. Paulo olha para essas pessoas e diz, olha, não pode ser assim na vida de vocês. Vocês não podem viver como se não tivesse que responder diante de Deus aquilo que vocês estão praticando. Até porque não cabe aqueles que morreram com Cristo voltarem a ressuscitar para o pecado. Não cabe mais vocês que ouviram do Senhor viverem uma vida desassociada de Deus, divorciada de Deus. Falava mais cedo aqui que o servo de Deus, a serva do Senhor pode até pecar, mas esse até pecar não é uma concessão para pecar, é uma possibilidade. Mas a Bíblia diz que o servo e a serva de Deus não andam na prática do pecado. Você é escravo daquilo que você serve. Não adianta tentarmos firolar
desenharmos umas concessões, construirmos alguns caminhos para tentar amenizar. O que é, e não tem como mudar. Por isso, se Paulo escreve para esses dois nichos de pessoas, primeiro aqueles que estavam tateando, buscando, procurando, e não sabiam onde encontrar; o segundo, para aqueles que já até encontraram, mas acharam que é libertinagem. Não é libertinagem. Não é. Eu já falei aqui que até quando seminarista, eu achava que beber vinho não fazia mal a ninguém. Natal, né? Ano novo, tomar um momento bom. Até que o meu irmão estava se perdendo em bebidas alcoólicas. E orando para salvá-la. Aí eu entendi uma coisa maravilhosa. Se eu comer carne, está condenando o seu irmão, pare de comer. Às vezes a gente tem que cortar a nossa mão para entrar no céu. Isso eu estou falando figurativamente, tá? Por favor. Não vai que tem irmão aí que entende errado, né? Tem gente que entende tudo. A gente às vezes precisa cortar. Significa o quê? Porque vai sentir dor mesmo, porque vai cortar um negocinho que a gente gosta. Corte. É igual um homem casado que fica olhando para a mulher do mundo, fala assim, é normal. Normal nada, isso é carnalidade. Me perdoe. Isso é coisa do cão. Isso é o pecado que está operando e está encontrando lugar no coração. O cabra é casado, irmãs, não aceitem isso não. Isso é carnalidade. O cabra está do lado da mulher, passa a outra, o cara para ficar olhando o bumbum da outra. Isso é carnalidade. Quando nós nos casamos no Senhor. A nossa fidelidade primeira é Deus. É Deus. Quando a gente não está suportando, faz igual José, foge. Isso serve também para as irmãs. Foge. Por quê? Porque antes da minha fidelidade ser com minha esposa, da minha esposa comigo, a nossa fidelidade é com o Senhor. A gente vai abrindo um bocado de concessões. E a gente acha que é tudo bonitinho, né? Olha como eu entendo da vida. Olha como eu entendo. Eu falei na última reunião dos diáconos e liderança, não foi? Existem ovelhas que querem dar pitaco como pastores. Só tem um detalhe, são ovelhas. Pastor é pastor, ovelha é ovelha. Foi isso que eu falei? Foi em amor, sem afrontar ninguém, mas não foi isso? Falei isso, por quê? Porque a ovelha às vezes enxerga um minúsculo das coisas. Às vezes é melhor chegar perto do pastor e falar, pastor, o que está acontecendo? Aí quer ensinar pastor a se pastorear. Na maioria das vezes a gente sabe qual o nível da cajadada que a gente tem que dar, não sabe não, pastor? E às vezes a gente até contém a cajadada. Principalmente quando a gente é afrontado. Em amor. Falei, por acaso a gente está falando hoje de manhã, Alice, do pastor que tomou a cabeçada da ovelha.
faltou o pastor cajado e faltou o pastor cachorro que comanda ali as ovelhas. O cuidado, ele precisa ser, nos mínimos detalhes. Precisamos olhar a nossa vida no todo e apontarmos não para nós mesmos, mas apontarmos para o Senhor. Porque quando entendemos que, primeiro, essa oportunidade foi para todos, e segundo, essa oportunidade também é para nós, e nós precisamos amadurecer diante dessa oportunidade. Aí então a gente entende que o tratamento com todos precisa ser um tratamento no Senhor. Precisa ser um tratamento no Senhor. Algo que traga edificação, que traga restauração, que traga unidade. Estava há um mês pensando na profecia da irmã Fernanda aqui. Na semana de oração ela liberou a seguinte palavra: fevereiro. Deixa para o meu caderninho aqui. Há ferramentas. Cadê? Foi fevereiro, semana de oração? Só me lembrem disso aí, por favor. Foi fevereiro. Há ferramentas neste lugar que estão enferrujadas. Há profetas e profetisas que não abrem mais a boca. A PIB é um celeiro. Foi essas palavras. A PIB é um celeiro. Tem intercessores com boca fechada e profetas com espada embainhada. A necessidade de despertamento. A necessidade de mais pessoas que talvez não recebam a consagração de diáconos, mas que sirvam como diáconos e diaconisas, amando ao Senhor de todo o coração, fazendo isso com toda a dedicação. E isso começa na casa. Depois vai se estendendo para tudo aquilo que está à nossa volta. Essa oportunidade é para o pequeno, é para o adolescente, é para o jovem, é para o adulto, é para o ancião. Essa oportunidade é para todos. Às vezes eu penso, e aí eu vou para a conclusão, que o Cristo que Paulo pregou continua às vezes nas ruas. Eu gosto dessa, Cristo estava andando aonde? Nas ruas. Ele chamou um e chamou outro, mas ele estava onde? Nas ruas. E ele estava chamando pessoas. Mas ele nunca forçou que as pessoas o seguissem. Ele simplesmente dizia: vem e me segue. Por quê? Porque a oportunidade é dada, mas nós precisamos tomar uma atitude. Atitude. Precisamos sair do comodismo e nos lançarmos
a empreitada do reino de Deus. Não nos achando os super saiyajins da espiritualidade. Muito menos os servos mais operosos, porque cairíamos em erros ao pensarmos, mas eu faço, os outros não. Teve uma vez que eu fui visitar um casal de diáconos abençoados, mas o meu coração estava muito orgulhoso, envaidecido. Estavam nos acusando de estar implantando o G12 aqui na igreja na época. E o diácono era amável, meu Deus, como aquele homem me amava, meu Jesus. Ele chorava em falar comigo. Ele sonhava, hoje o que eu estou vivendo aqui, ele lá atrás, eu nem imaginava isso. Eu tinha 16, 17 anos, ele dizia, Deus vai te levantar pastor e você vai pastorear essa igreja. Pode um negócio desse? Há quase 20 anos atrás. E um dia eu fui visitá-los e eles questionaram, né? Falaram assim, por que vocês estão implantando o G12? E eu prepotente, faltava a unção do Senhor, porque o que nos molda, nos equilibra é a unção de Deus. É igual líder, quando a gente levanta líder precipitadamente, não, é operoso, está trabalhando, é líder. Não, por quê? Falta ainda a unção. É a unção que faz diferença. Por quê? Porque líder na igreja é diferente do que liderar uma empresa. Porque na empresa você não fez, você manda embora. Na igreja você tem que trazer para perto e às vezes ensinar fazendo. E ainda a pessoa falando contigo, eu não quero fazer. Você, não, vamos embora. Vamos, amiguinho. Aleluia. Oh, coisinha bonita. Vamos com calma que a gente chega lá. A coisa é complicada mesmo, porque tem gente que às vezes não quer, e também tem um cão que quer atrapalhar sempre as coisas. Então vamos agindo com sabedoria, a gente chega lá, sem botar ninguém para fora, todo mundo dentro. Aí eu cheguei para aquele irmão e falei assim, para com isso, irmão, nós não estamos implantando nenhum G12, ei, eu estou aqui visitando o senhor vem fazendo isso. Aí a irmã falou, mas todo mundo já sabe que vocês estão implantando G12, e eu falei, não estamos implantando G12 coisa nenhuma, e aí no final eu fui dar o meu currículo de como eu trabalhava para o reino para aquelas pessoas. Eu me entrego, eu faço isso, eu gosto disso, e achava que eu estava por cima da carne seca, e eu podia submeter os outros àquele currículo tão celebrado de operosidade no reino. Eu só não matei aquele diácono porque ele me amava demais. No término da vida dele, ele estava na cama fazendo... Eu tive a oportunidade de chegar lá e falar, me perdoe tudo que eu fiz com o senhor. Os antigos dizem que tempo de igreja não nos faz os donos da igreja. O dono da igreja é o Senhor. Ele continua no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Os movimentos na igreja não são humanos, os movimentos são espirituais. Os que vêm de cima para baixo, flui bem. A oportunidade, ela foi dada. E a gente tem escolha de abraçar ou não. Aos que não conhecem o caminho, tem a oportunidade de conhecer.
E os que já conhecem têm a oportunidade de se posicionarem de uma forma melhor. Como a canção do pastor Vinícius Zulatos que cantamos. Quando eu ouvi esse menino cantar, esse homem cantar, aqui na Lagoinha de BH, parece que agora ele está na Lagoinha de Orlando, eu fiquei refletindo nessa letra. Quanto mais eu te buscar, mais eu serei, eu terei teu Espírito em mim. Mas é verdade. Quanto mais eu te buscar, não deixe que nada te atrapalhe. Eu quero fazer 3 convites. E vai dar continuidade aqui em coisas maravilhosas para os diáconos e diaconisas, mas eu não posso terminar sem fazer 3 convites. O primeiro talvez você está tateando pelo mundo aí, batendo cabeça, tentando entender o propósito da sua vida, mas você é a criação de Deus, você só encontra propósito em Deus. E hoje você tem a oportunidade de dizer sim ao chamado de Jesus na sua vida. Segundo convite é que talvez você esteja tão longe do caminho do Senhor. Tão longe. E hoje chegou o dia de você voltar. Não é amanhã, hoje é o dia. Hoje é o dia. O Senhor pode mudar a sua vida hoje. E terceiro e último, pode ser que você já tenha o reconhecido como Senhor e Salvador de sua vida. Mas você ainda não tenha se posicionado ao batismo. Você não se batiza para ser salvo. Você busca o batismo porque você já é salvo. E o que me impede de ser batizado, pastor? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Sim. Então nada te impede de ser batizado. Não, eu tenho umas coisas que... Então vem conversar comigo. Domingo que vem vamos ter 8 ou 9 batismos aqui. Em janeiro ou fevereiro teremos mais alguns batismos. Por quê? Porque teve pessoas que procuraram, expuseram o que estão vivendo e pediram, olha, e aí, o que eu posso fazer? Termino citando o versículo que nós pregamos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.